Um guardião verdadeiro da família, que vai viver o extraordinário, ele entendeu que a transformação é profunda para si e não para impressionar. Tem gente que quer se transformar para impressionar o outro. E aí não vive o quê? Afinal de contas, o que é ser um guardião da família? Quem é essa galera que está entrando nessa jornada de se tornar o guardião da família? Então a grande ideia aqui, quando a gente fala em guardião da família, nós vamos muito além da simples vontade de ter o ex ou a ex de volta. Então vamos lá. Primeiro ponto muito importante. A pessoa decidiu se tornar um guardião ou uma guardiã da família. E assim, não é mais negociável. A decisão que eu tomei tem que ser diária. Eu tenho que me manter fiel e íntegro comigo mesmo, com os meus sonhos, com os meus objetivos e com aquilo que eu estou buscando. Se eu não tomar decisão todo dia na hora que eu levantar, ontem eu estava decidido, hoje eu conto uma história e eu desisto. E junto a isso, existe um valor por detrás para ser um guardião da família, que é o seguinte: você tem que acreditar na família. Num mundo onde o divórcio, a separação, a busca desenfreada pela própria felicidade, custe o que custar e passe por cima de quem for, o que importa é ser feliz. Só que tem um problema, não está aí a solução. Eu quero que você seja feliz. Eu não quero que você reconstrua o casamento para ser infeliz e reconstruir de qualquer forma. O problema é que o foco em buscar a felicidade fora de uma família, porque acha que a família que é o problema, é onde está a situação. Então nós temos que acreditar na instituição, instituição familiar, eu digo. Nós temos que acreditar no matrimônio, no nosso maior tesouro nessa vida. No final das contas, lá na frente, é sempre nós, marido, esposa, filhos, e faz inclusive perpetuar tudo isso, fazer o mundo ser melhor. Se eu não acredito e falar, se der, deu, se der, não deu, eu vou ver o que vai dar, e assim por diante, você mata as possibilidades e não é fiel à própria decisão. Ah, Luciano, mas e se ele ou ela decidir não ter mais? Ok, mas você vai ser firme e vai lutar até a última gota de sangue por aquilo que você acredita. Nunca se perde quando se luta pelo que se acredita. Nada irá tirar a minha paz de espírito, a minha sensação de saber que não só eu tenho uma vida melhor, eu evoluí verdadeiramente, ok? E eu vou ter paz de saber que eu fiz tudo que era possível e imaginável. Por isso que eu falo, lutar até a última gota de sangue. Até porque, às vezes, a pessoa do outro lado fala que não quer mais. E a vida vem, Deus a quebrando o coração e faz um milagre. Ele vai provar que ele é o Senhor do impossível. E quando você desiste e joga totalmente a toalha, você vai fechar a porta que Deus abriu. Na verdade, a gente não tem esse poder, mas você não aproveita a porta que ele abriu. Inclusive, para ele entregar algo extraordinário para você, você vai ter que provar que está preparado e é um merecedor de receber isso. A característica de um guardião, anota aí e escreve para você começar a trabalhar. Primeiro, o guardião, ele decidiu ser protagonista. O guardião, ele é protagonista da própria vida. Ele decidiu eliminar o vitimismo. Mesmo que ele ainda não saiba como, mas ele decidiu eliminar. Muitas vezes a pessoa vira para mim e fala, Luciano, ele me abandonou, não é justo. Esse é um estado de vitimismo que a pessoa não faz por mal, mas ela mergulha no processo. Ela mergulha no vitimismo. E quando você mergulha no vitimismo, você coloca o volante do seu carro, que seria a sua vida, nas mãos de outra pessoa e diz, eu não posso fazer nada. Então o guardião tem uma característica interna. Ele decide ser o protagonista da própria vida. Ele vai entrar numa guerra interna, espiritual e carnal. Porque quando a gente tem vontade de suprir somente as necessidades da carne, nós estamos utilizando dos nossos desejos egoístas. E a gente esquece de colocar o olhar para fora. E isso faz eu perder, inclusive, o meu brilho. E achando que o mundo tem que ser cada vez melhor para mim atender. E aí depois, uma característica muito importante. Coloquem aí em letra maiúscula para vocês. Humildade. Como assim humildade? Humildade para saber que o que eu sei até onde eu tô não vai me levar para o ponto aonde eu quero. Se você soubesse como resolver o problema que você está vivendo hoje, você já estaria vivendo a solução e uma nova vida. Se você ainda não está vivendo é porque não sabe. E precisa descobrir, aprender. E as pessoas estão agarradas em pequenas coisas, não querem dar o braço a torcer, e resolver da própria forma através do ego e do orgulho. E fala, eu não preciso. Sabe como eu sei que a pessoa está com orgulho lá, atacadão? Ela normalmente vira para mim e fala assim, eu já sei, já escutei falar sobre isso. Isso eu já conheço. Então se você tem pensamentos como esse, de, isso aí eu já conheço, eu vou falar uma coisa para você. Se você não tem resultados em cima daquilo que você diz que sabe, você não sabe. Você só tem a informação, mas você não tem a sabedoria. A sabedoria é algo automático, está instalado dentro do seu subconsciente. Você age sem pensar, porque aquilo virou parte de você. De fato, você domina o conhecimento. Então vamos colocar o véu aí da humildade e deixar entrar novidades. Por que isso? Porque a jornada está aí, você vai acabar se sabotando. Qual que é a outra característica? A reconstrução e principalmente a própria evolução virou uma prioridade na sua própria vida. Tudo na vida é questão de prioridade. O problema nunca foi recurso. O problema nunca foi falta de tempo, falta de dinheiro, falta do que for. É falta de prioridade.
Para isso eu tenho que parar com as minhas desculpas, parar de contar a história e priorizar o que é importante na minha vida. Porque enquanto você olhar para o casamento e não restaurar a outra parte, o que é complicado fica impossível. Agora, quando você restaura, você dá um upgrade nessa complicação. Só que no ponto de favorecer você, de facilitar. O que era muito complicado passa a ficar só desafiador. Porque agora você começa a olhar com outros olhos. Você sabe quem você é, para onde você está indo, o que você merece, o seu valor, a sua vida. A pessoa olha e fala assim, epa, eu acho que eu vou perder alguma coisa se essa pessoa for embora da minha vida. Tem gente que fala assim, de que adianta eu melhorar tudo e ele ir embora? Eu falo, olha que legal. Então o que vale é ele ficar. Eu posso continuar na mercadoria da minha vida, provavelmente ele não vai voltar, exatamente por causa disso, e mesmo que volte, eu tenho uma vida sofrida, medíocre, que ninguém suporta, um inferno na terra. Não é pelo outro, é por você. Falamos da decisão, protagonismo, eliminando o vitimismo, humildade, prioridade. O guardião é um cara que soube ativar a identidade e a sua essência, se conectar com a sua essência. E com isso, ele aprendeu a se tornar uma pessoa magnética, com alegria, com abundância em todas as áreas, ter uma vida livre, independente emocionalmente, financeiramente e tudo. Então, ser uma pessoa magnética é o seguinte, é você aprender a mudar a polaridade, para não ter mais que ir atrás, forçar, querer convencer. Você conecta as pessoas. As pessoas querem estar com você. O outro ponto que é importantíssimo, um guardião saber fazer, é saber da independência. Então, assim, faz o parceiro e a parceira se sentir bem ao seu lado. Seja o homem, seja a mulher. Isso traz a segurança para situações complicadas. Sendo apoiado ou apoiada naquela situação que o bicho vai pegar. Você está vendo que a pessoa está fazendo o seu melhor pela família e você está lá junto, seja para ele ou seja para ela. E aquela hora que você tem que ser força para resolver a parada. Porque às vezes o teu companheiro, a tua companheira caiu. E ao invés de você criticar e julgar, você estende a mão e puxa, porque você também é forte. Essas são as características principais dos guardiões. Quais são os mandamentos que um guardião, quando se torna guardião, nunca quebra? Primeiro, guardião não pede para voltar. Esse é o mandamento. Não pedir para voltar não é ficar paralisado, não é ficar esperando, é não chegar e falar, me dá mais uma chance? Vamos voltar? Olha só, você tem que voltar, porque, poxa, nossa vida, nossa história, você vai jogar 15 anos, não é 15 minutos nem 15 dias, são 15 anos de história, 25 anos de história, você vai jogar, vamos tentar novamente, eu sei que vai dar certo, nós vamos conseguir. É isso que a gente não faz, porque não funciona, tá certo? Não funciona. Segundo mandamento, guardião não desiste. Terceiro mandamento, guardião paga o preço da transformação. Lembre-se, suor, lágrimas, ela vai fazer o que tem que fazer. A pessoa vai ser comprometida. Então, guardião é comprometido. É um mandamento. Ele respeita o processo. Sabe por quê? Porque existe uma lei universal que rege a nossa vida. E o guardião que entende a lei universal, usa a lei universal dentro da sua restauração, reconciliação, reconstrução. Ok? Olha lá, respeita o processo de reconstrução. Lei da gestação. Então, o guardião respeita o processo. Pessoal, fazendo um parênteses aqui. Quando eu falo do guardião, não pede para voltar e assim por diante, tem um parênteses importante aí. É a situação quando nós ficamos na relação, ok? Quando o seu ex ou sua ex foi embora. Nós estamos falando aqui para essa grande massa. Isso não se aplica quando você sai da relação, dá o pé na pessoa e se arrepende, ok? Quando você se arrepende, o jogo é outro. Aí é como se fosse o seu ex, né? Então você tem que ir lá e falar, eu errei, cometi um erro na minha decisão. Ah, mas aí ela não quis mais voltar. Aí você caiu para cá. Próximo mandamento, pessoal. Guardião é responsável pela própria felicidade. Será que eu estou cumprindo esse mandamento? Simples. Se hoje você quer voltar com a pessoa, principalmente porque você está numa grande dor e num grande sofrimento, você tem um problema. Porque você está querendo reconstruir, não pelos motivos de restauração e reconstrução da família, etc., mas para estancar a dor e o sofrimento. E isso é o inverso de ser responsável pela própria felicidade. Eu sou feliz. O guardião quer, mas não precisa. Por quê? Porque eu sou feliz. Eu sou responsável pela minha própria felicidade. Então, querer ser feliz é uma decisão. E não é o outro que vai fazer isso por você. Enquanto você não virar essa chave, instalar essa crença, você vai colocar uma responsabilidade nas costas do outro que é impossível dele te atender. E essa pessoa vai se sentir incapaz, inferior, insuficiente para você. E isso vai acabar fazendo a pessoa, inclusive, embora. Um guardião verdadeiro da família, que vai viver o extraordinário, ele entendeu que a transformação é profunda para si e não para impressionar. Tem gente que quer se transformar para impressionar o outro. E aí não vive o quê? O desapego, que é o famoso deixar ir. E o deixar ir não é desistir, pelo amor de Deus. A galera confunde muito isso. Deixar ir é você não precisar, é você não querer ter aprovação, não querer... Não, é aquela famosa história, eu tenho que aprender a perder para trazer de volta. Quando eu fico apegado, eu sofro, porque eu quero controlar, porque eu acabo ficando ciumento. Quando eu me desapego, eu tenho tranquilidade. E isso é magnético. Você inverte a polaridade. Por último, o guardião nunca abandona a evolução quando tem a chance de reconstruir e reconciliar. As pessoas, quando têm a oportunidade de se reconciliar, o ex ou a ex volta e tem uma nova chance, a pessoa acaba abandonando a evolução. E ela volta para trás. E sabe o que é pior? Muitas vezes, depois que acontece, a pessoa cai na real. Porque ela não tá legal com o emocional ali, ela não percebeu. Mas depois, ela cai na real. Quando ela cai na real, ela ainda cai num problema. Porque ela cai no arrependimento e ela cai na autoculpa.
ela começa a se autodestruir por falar como eu fui burro de ter feito isso. Eu sabia que eu não devia ter parado. Eu comecei a cobrar, foi meu emocional, me sabotou, eu não sabia o que fazer. Tudo que vale a pena dá trabalho. Então, mesmo quando você atingir o topo, você tem que lembrar que você pode diminuir o ritmo, você não vai fazer mais tanto esforço, mas você tem que manter uma velocidade de cruzeiro. Se você reconstruiu o seu casamento e não cuidou dele, não evoluiu, não aprendeu a fazer cada vez melhor, você vai perder o casamento.